Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo à segunda temporada do FDC Legacy Talks. Eu sou Tomás Castilho. Antes de mais nada, um brinde a você, a sua saúde, um excelente 2026 com muita saúde, muito sucesso e muito aprendizado, que é justamente a nossa parte aqui. E essa vai ser mais uma temporada sensacional. Fica aqui primeiramente o agradecimento a você que nos assistiu e acompanhou a nossa primeira temporada, o sucesso que foi o FDC Legacy Talks. E eu tô aqui com a Natália Dias, que é diretora de mercado de capitais da BID Invest. Tudo bom com você, Natália? Tudo bem, Tomás? É um prazer estar aqui com você. Queria agradecer à Fundação Dom Cabral pelo convite. E estou me sentindo assim, muito honrada de abrir essa nova temporada do CEO Legacy Talk, que é tão importante, que me ajudou tanto ano passado e agora eu estou aqui com vocês. A honra é nossa de ter você aqui, até porque talvez muitas pessoas ainda não sabem da gigante que nós estamos aqui falando, né, Natália? Queria muito que você se apresentasse, então, para as pessoas. Quem é a Natália Dias? Bom, essa é sempre a parte mais difícil, né? Mas eu vou começar quem eu sou. Eu sou a filha mais nova de uma família de 3 irmãos, que nascida em São Paulo, mas que conseguiu passaporte pernambucano. Eu sou casada com um pernambucano, então tenho também minhas raízes ali no Nordeste, aqui no Brasil. Venho de uma família de advogados. E em determinado momento da vida eu achei que já tinha muita concorrência em casa, segui um caminho diferente, fiz administração e tem aí uma longa trajetória profissional que depois a gente vai poder contar um pouquinho mais. Mas a Natália pessoa, né? Eu sou uma pessoa super curiosa, que adora estudar, que tem uma inclinação natural sempre para as artes, para a música, para a literatura, e que tive que conciliar também esse meu lado tão criativo trabalhando no mercado financeiro. Eu também sou uma pessoa cujas questões sociais sempre me mobilizaram desde a adolescência, e eu também foi um longo período até eu conseguir achar o meu caminho, né? De exercer uma liderança humanizada, diferenciada também dentro do mercado financeiro. Acho que agora eu estou chegando mais perto da onde eu sempre quis estar. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas eu me considero uma pessoa, assim, curiosa por natureza. E eu sempre gosto de citar um trecho do Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, que fala assim: eu me sinto a cada momento nascido para a eterna novidade do mundo. Então, estou sempre aberta a aprender, a trocar, e acho que vai ser muito bom poder estar aqui com vocês. Você falou agora há pouco que você é uma mulher curiosa, uma pessoa curiosa. E como é que foi essa sua conexão com o mercado financeiro? De onde veio a curiosidade de adentrar nesse ambiente? Então, na verdade, assim, eu brinco que eu fui trabalhar no mercado financeiro mais por acaso do que por convicção. E eu preciso te explicar por quê, né? Na época da faculdade, eu entrei na faculdade de administração querendo trabalhar com moda. Falei um pouco, né, desse meu lado criativo e artístico. Eu sempre fui muito ligado nessa área. Mas eu tenho que confessar que quando eu cheguei na GV, esse universo corporativo me fascinou, porque tinha muita estrutura e muito conhecimento que era provido pelas empresas que meio que disputavam ali os alunos que estavam estudando. Então, na época de procurar meu primeiro emprego, eu, na verdade, escolhi, assim, 5 empresas que eu admirava naquela época. E era anos 90, a gente está falando, tinham aquelas grandes empresas que investiam muito em marketing, a publicidade brasileira bombando. Eu escolhi 4 empresas e um banco. E, fazendo uma longa história, encurtando uma longa história, eu acabei sendo selecionada por esse banco e fui trabalhar lá e fiquei seduzida. E por que eu me mantive, né? Então, eu digo que o começo foi por acaso, mas há 30 anos que eu trabalho no mercado financeiro, literalmente, fiz 30 anos esse ano. E acho que o que me seduziu no mercado foram várias coisas. Mas primeiro, eu acho que tem um desafio intelectual, que é muito grande. Então, você trabalhar no mercado financeiro, sendo mulher, acho que é também um ponto que a gente vai tocar em algum momento aqui, é muito desafiador e é intelectualmente muito gratificante, porque você precisa estar... Eu sempre trabalhei na área de banco de investimento, então isso significa que a gente trazia soluções para grandes empresas, né, na captação de recursos no mercado local, no mercado internacional, fazendo operações de fusão e aquisição. Então, é um desafio, você tem que conhecer muito e convencer muito
e tem uma habilidade muito, muito boa para poder convencer essas empresas de seguirem um caminho que você está dando um conselho para essas empresas. Então, esse desafio intelectual sempre me atraiu muito e acho que foi o que me manteve. E, além disso, a possibilidade, eu sempre acabei trilhando a minha carreira em bancos internacionais, então tive a possibilidade de viajar o mundo, de trabalhar em outros lugares, conhecer outras culturas. Então, aí que a minha curiosidade me pegou, né? Que, na verdade, assim, é você primeiro aprender com as melhores práticas do mercado internacional, trazê-las para cá, conhecer pessoas e poder, enfim, trabalhar se divertindo, conhecendo gente, lugares e inovando. E você falou em relação ao gênero, né? Você, por ser uma mulher num mercado, num ambiente que é extremamente masculinizado, historicamente, né? Qual que é o peso simbólico disso para você, de conseguir construir uma carreira, estar hoje na posição de uma diretora, sendo mulher, e até um artigo que eu li no próprio site da BID anos atrás, falando de 11, 14% de mulheres que estão em cargos de alta liderança. Como é que é isso para você? Não, eu acho que é um orgulho e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Então, na verdade, se a gente for pegar os dados, né, quando a gente olha globalmente, e até antes de eu estar no BID no setor privado ainda, acho que o BID já é a minha transição para o setor público, mas eu consegui chegar à posição de CEO dentro de um banco de investimento no setor privado, e na época eu era aqui no Brasil uma das 5 mulheres CEOs de banco. Hoje a gente não tem nenhuma, se eu não estiver enganada, então a gente já teve tempos melhores, mas se a gente olhar as estatísticas, globalmente a gente tem 6% só de mulheres em cargos de liderança, tem dados desencontrados do mercado financeiro e às vezes você acha um número maior, entre 15 e 18 de mulheres na posição C-Level, mas normalmente você sempre computa as mulheres nas posições de áreas mais de suporte, de RH, de jurídico. Então, mulheres em posição de C-Level na linha de frente, ou seja, que a gente fala responsáveis por P&L, né, que é o Profit and Loss, são muito poucas. Então, isso não é pouca coisa. E aí eu acho que, para além da conquista pessoal, de você poder chegar lá, acho que a gente tem a responsabilidade, primeiro, de atuar como uma inspiração, né? Mostrar que é possível para aquelas mulheres que estão olhando e que vão te enxergar de alguma maneira como um exemplo a ser seguido e inspirar outras mulheres. Acho que esse é um dos aspectos. O segundo é você chegar lá e você, de fato, contribuir para o negócio, porque eu realmente acredito e defendo a diversidade, não só pela questão moral, que já deveria ser suficiente, né? A gente ter as empresas espelhando, sendo um reflexo da sociedade, mas, enfim, acho que não vale a pena a gente entrar nisso. Mas acho que porque tem inúmeras evidências, inclusive científicas, estudos que mostram que empresas mais diversas, elas têm chance. Elas performam melhores que suas pares porque tomam decisões mais robustas, porque levam em considerações outros cenários. Então, você tem também a responsabilidade de, uma vez chegando lá, fazer diferente. E acho que o terceiro, e que talvez para mim é muito mais caro, eu nunca quis ser aquela exceção que confirma a regra, né? Então, você chega lá e fala assim, tá bom, eu consegui e isso me basta, né? Então, acho que a gente, quando conquista um espaço desse e tem um lugar de fala, você tem que agir de duas formas. Uma é vocalizando e trazendo consciência, trazendo à luz por que é tão difícil para as mulheres chegarem lá e como é que a gente pode mudar, principalmente as regras do jogo, para tornar o caminho mais fácil para quem vem depois da gente, né? Então, eu, basicamente, depois que eu consegui esse cargo, eu me tornei muito vocal na questão de diversidade e tanto trabalhando para a gente ter mais diversidade nos conselhos de administração das empresas, que é lá que as regras são determinadas, então a gente precisa mudar o topo para que depois a gente mude de baixo para cima, né? E o tom tem que sempre vir da alta liderança da companhia. E também como é que a gente promove, obviamente, traz a diversidade para dentro dos negócios. Sim. Indo além das ações afirmativas, que são super importantes em todas as empresas onde eu atuo. Eu sempre trabalho pela política afirmativa, mas mais do que isso é como é que você inclui diversidade como parte do negócio, né? E acho que esse é um outro caminho que talvez poucas empresas ainda estejam fazendo isso na prática. Você acha que houve uma mudança de mentalidade de lideranças femininas de anos para cá, no sentido de olharem isso que você está falando como meio que uma responsabilidade imbuída de eu preciso ser uma referência para outras mulheres, porque na minha trajetória, às vezes, você fez, por exemplo, você se formou em administração pública e finanças. Quantas foram as mulheres que você teve como colegas de sala de aula? Imagino que foram poucas em comparação a homens, né? Você sente que houve, de fato, nas lideranças femininas que você conhece,
uma mudança nessa mentalidade do tipo, antes esse assunto talvez fosse ignorado e hoje passa-se a ser algo visto com importância? Então, eu acho que a gente está também evoluindo, a gente enquanto pessoas que defendem essa causa. Eu acho que ainda é muito comum uma luta ou talvez mulheres tentando cavar espaço e competindo com os homens, mas eu ainda vejo, infelizmente, algumas mulheres que chegam lá e é isso, né? E acaba ali, porque eu conquistei, eu tenho o meu espaço, eu até eventualmente participo de fóruns, eu dou palestra, mas não necessariamente imbuídas em como é que a gente transforma a sociedade para essa não ser mais uma questão. E eu acho que, obviamente eu também cruzei no meu caminho as pessoas que têm essa mentalidade mais aberta que nem eu. Então, para mim, de nada vai adiantar, enquanto uma mulher não estiver tendo todas as oportunidades do mundo, todas nós não vamos ter sido bem-sucedidas, né? Então, eu acho que a gente ainda, e eu acho que esse é um trabalho que eu tenho tentado fazer, de conscientizar muito mais, né? Eu brinco assim, acho que talvez um dos livros que eu li recentemente que mais me mobilizaram, e é um livro difícil, que é um manifesto, né, que fala do feminismo para 99% das mulheres, porque, na verdade, assim, é muito fácil para uma pessoa que tem um certo nível de educação, como eu tive acesso a boas escolas, a boa educação, ir lá e competir, talvez lutar e me preparar para lutar de igual a igual para um homem conseguir aquele espaço. Mas como é que a gente faz para transformar a sociedade de maneira que 99% da população que não teve as mesmas condições que eu tive, ela possa, de fato, se beneficiar dessa luta, né? E a gente tem várias gradações de feminismo, né? Eu brinco assim, fazer só um feminismo corporativo, que é eu contra os homens dentro do universo corporativo, não é o que me interessa. Eu acho que o que me interessa é transformar a sociedade para a gente ter uma sociedade que dê igualdade de oportunidades, não só de gênero, né? A gente tem que falar de diversidade étnico-racial, a gente tem que falar de outras parcelas minorizadas da população que precisam ter mais acesso a oportunidades. E a partir do momento que todo mundo tem as mesmas oportunidades, aí sim a gente pode falar quem é que investiu mais na sua carreira para ter mais sucesso ou não. Mas enquanto a gente não tiver isso, fica mais difícil. Muito bom. Bom, eu vou colocar um alt tab nesse assunto, porque eu acho super interessante a gente voltar a falar sobre isso ainda um pouquinho mais para frente, mas eu queria conversar contigo sobre a sua carreira. E a gente vê aqui que a sua trajetória de trabalho é marcada por sua presença no JP Morgan, Bank of America. Como é que esse mosaico de experiências, por mais que seja mercado financeiro, mas como é que esse mosaico de experiências te moldou para ser a líder que você é hoje? Não, e aí eu preciso falar, e em todas as palestras que eu falo assim, gente, é difícil, mas é muito legal. E o mercado financeiro, por um pouco daquilo que eu te falei um pouco. Então, eu acho que assim, quando você está numa organização internacional e você está dentro de banco, você tem várias áreas onde você pode trabalhar, né? Eu tive a sorte de entrar na parte de banco de investimento, que é justamente onde você lida com as grandes empresas. Então, você está falando você está trabalhando ali na beirada, né? No edge, me faltou aqui a palavra, né? Na fronteira. Na fronteira, não é na beirada. Na fronteira do conhecimento e do desenvolvimento. Então, exige uma preparação muito grande do ponto de vista de aquisição de habilidades técnicas que vão desde modelagem financeira, desde você discutir estratégia. Então, quando a gente vai por exemplo, fazer tentar convencer uma empresa de se fundir com outra, você tem que estudar profundamente aquele mercado, identificar quais eram as sinergias, qual era aquela oportunidade de mercado, quais eram os riscos e como é que a gente ia financiar aquela transação. Então, são transações bastante completas que te dão um ferramental muito grande. Mas acho que tem outros aspectos, talvez mais sutis também, porque nas estruturas de banco de investimento, diferente talvez do mercado mais de empresas, são estruturas mais horizontais e menos hierarquizadas, né? Você normalmente se reporta para um chefe aqui, depois você reporta matricialmente para a matriz lá fora. Então, é outro tipo de habilidade que você tem que ter. E por que a gente está falando sempre, então, né, no segmento de banco de investimento, sempre quando a gente está falando de uma transação, estou falando de transação de múltiplos de milhões, né, de dólares, normalmente, quando a gente está falando. Então, são transações que que exigem uma responsabilidade muito grande, e você, muito jovem, é cobrado por essa responsabilidade, porque você está fazendo ali uma modelagem financeira onde isso vai chegar num valor justo para aquela empresa e aquilo está
tá na sua responsabilidade. Ou você vai ajudar o teu chefe a convencer aquela empresa de que é melhor ela vender determinada linha de negócio para investir em outra. Então, exige muita responsabilidade. Isso te dá uma bagagem muito grande, né? E eu também tive a sorte e nesse reporte para áreas internacionais, a gente lidar com pessoas de diferentes perfis e histórias de vida mesmo. Então, Sim. Você acaba aprendendo com a diversidade que tem. Então, eu acho que o mercado financeiro ele exige, e tudo isso exigindo um timing muito rápido, porque, além de tudo, você tem uma competição enorme, né? Você tem que, então... Você tem que ser muito bom naquilo que você faz, você tem que ser melhor do que a competição. E você tem também um terceiro componente, que acho que quando a gente está falando nessas estruturas, tem um alto grau de confiança, né? De relacionamento que você tem que estabelecer com o cliente para ele dividir as informações e te dar abertura para você poder também identificar as necessidades. Então, tem uma habilidade relacional também e de convencimento que é muito importante. Então, acho que é uma conjunção de habilidades sutis e habilidades mais técnicas que se acaba desenvolvendo para poder ser bem sucedido nesse mercado. E foi tão... É legal te ouvir e trazer até uma ideia de um perfil de como é esse contexto, esse imaginário do mercado financeiro, de empresas, de bancos que estão... que trabalham de fato dentro desse contexto, porque para a pessoa comum de fora, como eu, às vezes vai olhar a ideia do mercado financeiro e vai tentar utilizar referências que se tem de filmes, de livros. A gente vai para o Lobo de Wall Street, a gente vai para Wall Street, o dinheiro nunca dorme, vamos para The Big Short. Então, são filmes, por exemplo, que trazem aspectos do mercado financeiro que são pouco ortodoxos, por assim dizer, né? E a gente estava falando até antes de começar a gravar sobre o caráter humano, né? De humanização desse ambiente, de pessoas que trabalham com o mercado financeiro. Como é que a gente consegue enxergar, então, um elemento humano dentro desse contexto? Então, eu acho que eu comecei aqui a minha fala falando que essas questões sociais sempre me mobilizaram desde a adolescência e eu acabei, enfim, por outros caminhos indo para o mercado financeiro. E eu tenho que confessar que, ao longo da minha trajetória, por mais que eu gostasse e que eu aprendesse e que tivesse o desafio, eu parei para pensar em alguns momentos, poxa, mas eu estou fazendo, é isso que fala com a Natália, com o meu íntimo, né? É isso que eu quero para a minha vida, mas demorou um tempo até eu perceber que uma coisa, e acho que hoje eu falo que esse é o lema da minha vida, assim, o capital tem o poder de mover o mundo. O capital dá direcionamento para tudo, para qualquer transformação, ela requer capital. Né? Então, o fato de você saber lidar com capital, lidar com dinheiro e adquirir essas habilidades todas, elas são fundamentais. E acho que o mercado financeiro tem um papel muito relevante que a gente começou a ver mais recentemente, é quando você começa a unir de alguma maneira algum tipo de propósito, e a gente viu toda essa onda dos aspectos ambientais, sociais e de governança, direcionando um pouco os investimentos, em que pese que agora a gente está num momento, a gente teve um movimento pendular onde isso virou uma febre, agora a gente teve um setback aqui, e agora a gente talvez esteja andando no caminho do meio, mas quando o mercado financeiro decide onde ele aloca recurso, ele pode direcionar o desenvolvimento. Então, na verdade, eu entendo que para a gente é fundamental que a gente tenha lideranças conscientes dentro desse mercado, que a gente possa fazer escolhas mais acertadas para onde que a gente vai, para onde que a gente vai direcionar esses recursos. E é nesse sentido que eu acho que assim, todo investimento produtivo ele tem um impacto social, porque você gera emprego, você gera renda. Isso no limite. Acho que a gente pode fazer uma diferenciação entre os negócios sociais, que são aqueles que existem para solucionar questões sociais e ambientais, e lucro é uma consequência, e eles podem ou não ser reinvestidos para dar mais visibilidade para aquele aspecto, ou você tem empresas que fazem investimentos e, por tabela, geram consequências sociais. Então, acho que achar dentro em que lado você se posiciona e como é que você melhor navega entre essas duas possibilidades é a melhor dos mundos. Mas eu acredito que na força do capital para a mobilização da transformação social e ambiental. Muito bom. Bom, eu acho que
as pessoas vão até conhecer um pouco mais de você agora, Natália, nesse bloco que nós vamos conversar, que nós construímos aqui, a equipe da produção aqui do FDC Legacy Talks, construiu uma pauta com alguns marcos da sua carreira, e que são, assim, coisas muito curiosas, admiráveis, né? E que trazem até a possibilidade da gente aprender muito contigo. Por exemplo, no momento que você foi CEO do Standard Bank, e você liderou um projeto em Moçambique, projeto de larguíssima escala. Queria que você comentasse com a gente o que foi esse projeto, e obviamente, né, que envolve risco, envolve capital, envolve lidar com pessoas. Como é que foi isso? Então, eu acho que assim, se é desafiador a gente fazer um investimento substancial em mercados emergentes, aqui estou falando de América Latina, em alguma medida a África pode ser até considerado um mercado de fronteira, né? Então, obviamente você tem os desafios regulatórios, né, de você poder tirar um volume tão grande de recursos do papel, né? E eu trabalhei nesse projeto que era o financiamento de uma ferrovia que cortava 3 países, né, do continente africano, um porto e também um projeto de mineração. Então, a gente poder dar o apoio, era uma empresa brasileira fazendo um investimento grande, né, talvez o maior investimento dessa empresa fora do Brasil. Então, como é que você lida você dá a segurança, seja regulatória e ajuda essa empresa a navegar dentro do ambiente jurídico e regulatório daquele país? Como é que a gente pode definir quais são os melhores mecanismos financeiros que aceitavam tomar um risco de financiamento de projeto naquela magnitude? Eu estou falando de 10 bilhões de dólares, o projeto como um todo. Então, como é que você consegue reunir atores que consigam financiar esse projeto? E obviamente, nesse caso específico, porque era todo projeto de infraestrutura, ele tem um aspecto ambiental muito grande. Nesse projeto, especificamente, ele envolvia deslocamento de população para o projeto poder passar. E como é que você incorpora, como é que você dá condições de vida, moradia para aquelas pessoas. Então, tudo isso envolvia não só a gente assessorar a companhia no relacionamento com o governo, com os entes privados, poder trazer atores que fizessem sentido, que pudessem tomar aquele risco, e como é que depois, e nesse caso específico, a gente tinha financiamento do governo japonês, da agência de exportação sul-africana, um banco sul-africano que era o Standard Bank financiando um projeto. Então, como é que você une todos esses diversos interesses, né, das partes interessadas e faz aquilo ser concluído? Então, foi um aprendizado enorme, que, sem dúvida, é um marco muito, muito importante na minha trajetória. E você fala até de um certo desafio que muitas pessoas têm hoje, que é a conexão entre mercado privado e o setor público, né? E talvez você tenha vivido desafios nesse cenário. Posteriormente, você foi para o BNDES também, aí viveu justamente também aqui no Brasil essa necessidade de conexão entre o público e o privado. Como é que foi esse desafio? Não, isso para mim, assim, é uma tônica, talvez, da minha vida. Eu acho assim, não existe, eu falo isso assim com muita tranquilidade, muita convicção, não existe o setor privado substituindo o público e vice-versa. Cada um tem o seu papel e quando os dois conseguem atuar de maneira coordenada, o sucesso é inevitável, quase que eu diria. Uhum. Então, e a gente tem algumas experiências dessa. Então, eu acho assim, sobretudo, né, o setor público ele tem o papel primordial de definir prioridades de país e de criar as condições facilitadoras para que os investimentos sejam feitos. E aí eu estou falando desde desenvolver, aqui trazendo talvez para a experiência recente aqui do Brasil, que é desde você ter um plano de investimento, como é o plano de transformação ecológica, você aprovar a regulação, então eu vou aprovar o marco regulatório das eólicas offshore, do mercado de carbono, então você cria o ambiente regulatório e também tem um papel que, sobretudo no momento, hoje em dia, onde a gente está passando por uma transformação tecnológica tão substancial. Então, muitas das tecnologias que a gente vai precisar, por exemplo, para a descarbonização, elas não são testadas ainda. Então, elas exigem um componente de capital de risco muito grande
Então o Estado também tem esse papel de ser o provedor, talvez, desse tipo de capital paciente, orientado por missões e por temas específicos que sejam caros para o desenvolvimento, para poder criar as condições para o setor privado vir. E o setor privado, por outro lado, é o capital que vai colocar o seu capital a risco dentro desse ambiente um pouco mais controlado, com as condições viabilizadoras já estabelecidas, para fazer o investimento acontecer. Então, eu acho que nesse sentido, quer dizer, os bancos públicos, né, como o BNDES, tem um papel relevante, né? A gente sempre fala das vantagens comparativas que o Brasil tem na transição energética, é a matriz limpa, o padrão de emissão que vem de desmatamento, os nossos recursos naturais, etc. Mas ter um banco de desenvolvimento com o tamanho e a capacidade financeira do BNDES é uma vantagem competitiva. E o BNDES, e eu dou um exemplo aqui do Brasil, do passado, que isso talvez todo mundo vai conseguir entender, ou assim, uma das indústrias que a gente tem maior sucesso é na indústria de açúcar e etanol, que é uma indústria super competitiva. E ela começa lá nos anos 70, quando a gente estabelece o pró-álcool, quando depois o governo estabelece medidas para você poder misturar etanol na gasolina, quando o próprio BNDES investe no capital de risco ou financia as empresas do setor através da BNDESPAR, e você tem o setor privado vindo e trazendo mais investimentos. Então, quando a gente consegue unir essas duas pontas sem um debate mais racional, eu acho que a gente é muito bem sucedido. Outro setor que a gente pode citar, o mesmo exemplo, é o setor de papel e celulose. Então, e tem vários outros exemplos desse. Então, eu acredito fielmente, acho que a gente precisa estar cada vez mais junto. Setor público, setor privado, o setor privado trazendo ideias, o setor público ouvindo e dialogando. E acho que a gente agora no BID tem feito isso bastante aqui no mercado brasileiro. Sensacional. Então, vamos falar um pouco aqui do BID, né? Hoje você no BID Invest também atua para ampliar o financiamento verde e inclusivo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, quais ações que são feitas hoje pelo BID Invest. E queria te ouvir também sobre o futuro, se o futuro ele é verde. Como é que vocês veem isso? Tá, e bom, então acho que até para talvez nem todo mundo da audiência conheça, o BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um organismo multilateral, ele é fundado junto com o sistema multilateral depois da Segunda Guerra Mundial. E uma curiosidade que eu não sabia, só soube depois que eu entrei, a proposta é do presidente Juscelino Kubitschek, então o Brasil é um dos proponentes dentro do âmbito da OEA, mas a gente só foi ter um primeiro presidente brasileiro agora, com Ilan Goldfein, que é o presidente do Grupo BID, né? E quando a gente fala que é um organismo multilateral, ele é um banco de desenvolvimento que tem 48 países como acionistas, né? E a gente tem os países regionais, que são os países da América Latina e do Caribe, e os não regionais, que são acionistas do mundo todo, mas a gente só aplica o dinheiro na América Latina e no Caribe. O Grupo BID está ali com 3 pilares, então a gente tem um balanço total de 150 bilhões de dólares em ativos investidos na região. A gente tem o BID público, que é o banco que atua financiando os organismos, toma risco soberano, né? Então entidades nacionais e subnacionais, então financia os estados, os estados e os municípios. A gente tem o BID Invest, que é onde eu estou, que aí é o braço privado, então é a gente atuando junto do setor privado para viabilizar investimentos na América Latina e no Caribe. E a gente tem o BID Lab, que é o nosso braço de inovação, de aceleração de startups. Então, a missão do banco é, de fato, promover o desenvolvimento econômico na América Latina, né? Então, e a gente trabalha muito em parceria, as 3 instituições do banco, ajudando nesse caminho. Acho que a diferença, talvez, do BID, o que me atraiu muito no projeto dele, é que o BID, a gente se auto-intitula uma instituição multilateral, mas que é guiada pelo setor privado. Então, a gente vem para justamente entender quais são as falhas do setor privado, como é que a gente pode, de fato, complementar essas falhas para criar as condições que vão atrair um investimento nesse setor. E acho que, por exemplo, muitos de vocês devem estar ouvindo agora na mídia, a propósito da COP, o mecanismo do EcoInvest,
que é um mecanismo que foi desenhado, conceitualizado pelo Grupo BID e pelo Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional, que visa justamente atrair recursos estrangeiros para investir nos setores prioritários da transição energética aqui no Brasil. O BID, na verdade, ele desenhou o mecanismo e esse mecanismo ele endereça algumas falhas de mercado, como, por exemplo, a questão da gente ter uma volatilidade cambial. A maior parte dos projetos que a gente financia aqui são em moeda local e os investidores estrangeiros, eles não têm tanto apetite para correr esse risco de volatilidade cambial, então a gente incluiu alguns fatores para diminuir essa volatilidade cambial e também a gente desenhou um mecanismo que requer que os bancos brasileiros eles participem do leilão, mas eles têm uma percentual de mobilização, ou seja, de capital externo que precisa co-investir no projeto, porque a ideia é que a gente possa fazer um investimento maior. O BID Invest, por outro lado, a gente entra com uma parcela do investidor internacional complementando o recurso que está sendo disponibilizado pelo Banco Nacional. E é um mecanismo que é muito interessante, que é o mecanismo de blended finance, que é quando o governo brasileiro ele dá um recurso subsidiado que se junta a um recurso comercial para viabilizar justamente o investimento naqueles setores de ponta. Aqui eu estou falando do último leilão agora, que a gente lançou na COP, é de bioeconomia. E aí ele vai fazer, enfim, tem todo esse objetivo da gente criar desde do framework para investimento, né, na bioeconomia até viabilizar investimento em capital e em dívida nesse setor. Sensacional, muito legal mesmo. E tudo isso que nós conversamos, né, de etapas na sua carreira profissional e trabalhos que você teve as suas digitais ali. Então você tem suas digitais nos surdos de um trilho de trem no continente africano, você tem suas digitais em vários outros projetos que a gente tem por aqui. Como é que você lidera? Como é que você atua no seu papel como liderança a partir disso, né? Como é que você, de alguma maneira, conecta pessoas, motiva pessoas? Qual que é o seu papel nesse sentido? Então, eu acredito muito e eu acho que a gente vem de um histórico, né, onde historicamente, quer dizer, ou talvez quando eu comecei a minha carreira, que era uma liderança muito mais focada, talvez diria, em comando e controle, né? Então você tinha aquele superior, talvez que você via como uma referência e ele que dava o direcionamento às ordens e você executava, né? E ao longo do tempo, e acho que isso é a minha experiência no mercado financeiro, por conta das estruturas mais horizontais e você ter que tomar uma responsabilidade muito cedo, você já vai questionando aquilo, você vai se moldando, tendo que tomar decisões e exercendo sua liderança, mesmo sem você ter cargo, né? Você exerce a liderança pela influência que você exerce dentro de um determinado projeto e acho que isso é super importante da liderança. Eu cada vez mais valorizo, né? E sempre digo, as pessoas não são líderes porque elas têm cargo ou posição, elas são líderes porque elas influenciam outras pessoas, né? Então, para mim, liderança é sobre influência. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que hoje em dia também você tem uma mudança geracional muito, muito maior e você tem formas de aprendizado muito mais fluidas. E eu acredito que a liderança de hoje ela é uma liderança que responde muito mais aos anseios de direcionamento, mas que ela também escuta. E ela influencia, mas ela se deixa influenciar também. Então, eu não acredito, e é impossível. Por exemplo, eu estou agora no BID tocando 28 países da América Latina, eu não conheço e não trabalhei com todos. Mas eu tenho uma equipe que tem uma experiência. O que eu trago para eles é o olhar de fora, é o olhar do novo, é o olhar de como a gente pode, eventualmente, maximizar o impacto que eu tenho em determinados mercados, sem saber exatamente como cada mercado opera e qual é a competitividade que a gente tem lá. Mas eu sei fazer as perguntas para essa equipe que vão ajudá-los a pensar e me trazer a estratégia pronta para aquele determinado mercado. Então, eu acho que é isso. Primeiro, é uma liderar por influência. Escuta ativa e colaboração. Então, eu acredito muito, é um termo talvez um pouco chavão, cocriação, eu não sei se é cocriação, mas é você se influenciar e se deixar influenciar pelo outro, né? E até porque isso vai gerar um comprometimento pelo senso de pertencimento e pela contribuição que as pessoas deram naquela estratégia muito maior. E acho que o terceiro aspecto é como é que você, de fato,
produz uma visão e você lidera pelo exemplo ou nas tuas atitudes básicas que mostram que você está, de fato, comprometido com aquele propósito, né? Porque uma coisa acho que assim, atos dizem mais do que palavras eloquentes, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, caminhar na direção que a gente está apontando para as pessoas que estão trabalhando com a gente. E como base de tudo, eu acho que é uma liderança humanizada, né? Hoje em dia, liderança humanizada é que enxerga a individualidade do outro, que enxerga os riscos, da mesma forma que a gente tem que entender riscos e oportunidades de todo o negócio, a gente enxerga as qualidades e as sombras ou os pontos a desenvolver que todos nós temos. E como é que a gente, então, maximiza as qualidades e como é que a gente ajuda as pessoas a chegarem lá nos pontos que eles têm que se desenvolver. Então, é uma liderança muito ativa, empática, de escuta e de andar de mão dada. Legal. E tem um aspecto curioso, inclusive, no seu trabalho e com outras pessoas que eu já entrevistei aqui no FDC Legacy Talks, que é esse contato com a cultura do outro, com a diferenciação que você tem como ser uma pessoa brasileira em lidar com uma outra cultura, né? E falando de viagens, de carreiras, mas você tem essa vivência quase que semanalmente, né? Você atua hoje fora do país também. Existe algum aspecto cultural nessa sua vivência como líder que você, de alguma maneira, tem que distinguir entre Brasil e Estados Unidos ou qualquer outro lugar que você trabalhe? Tem sempre. Tem uma anedota, isso quando eu comecei minha carreira lá nos anos 90, eu me lembro no JP Morgan Chase, eu recebi um manual, que era um manual de cultura, e lá eles analisavam todos os países onde o banco operava e tinha lá assim, por exemplo, eu me lembro bem dessa parte do Brasil. Você vai no Brasil, você vai fazer reunião, em toda reunião eles vão te oferecer um café, você aceita, mesmo se você não for tomar, porque é cultural. Eu estou brincando, isso é só uma anedota para dizer, mas diferenças culturais existem, né? E obviamente que você aprender como as relações elas acontecem, isso é fundamental. Eu tive, na minha passagem pelo BNDES, acho que foi muito importante, eu tive muito contato com mercados asiáticos e sobretudo com a China, então estava liderando ali as captações pelo banco, fiz a primeira captação do banco em renminbi, em moeda chinesa, e tive muito que lidar com os bancos de desenvolvimento chineses. Mas tem uma coisa que eu acredito, então, assim, você entender como a cultura, se você senta, se você é mais formal, menos formal. Se, por exemplo, na China, para você marcar reuniões, eu ia com representantes do governo. Então, se um representante do governo marca a reunião e me leva junto, porque era um banco, o BNDES não necessariamente é governo, apesar de ser um banco público, né? Eu poderia ir, mas eu não posso marcar e eu levar um representante do governo se eles não estiverem do outro lado da mesa, uma mesma pessoa sentada na mesma hierarquia. Então, tem toda a parte ritual que é importante. Mas eu imagino e acho que conexões, quando você consegue criar conexões verdadeiras com as empresas, com as empresas e com as pessoas, isso transcende qualquer aspecto cultural. E eu sou uma pessoa muito relacional. Então, na verdade, para mim, eu sempre, quando eu vou lidar com uma nova cultura, eu tento entender qual é o meu objetivo e tento entender como é que eu dou o conforto e a segurança para a minha contraparte de que ela está falando com alguém que é honesto e que está dando o conselho, né, ou a assessoria melhor que aquela pessoa possa ter. Então, quando a gente... Se você... Acho que eu estou me tentando lembrar de um ditado do Mandela, que ele fala assim, que quando você fala com outra pessoa na sua língua, se você falar na língua do coração, aí ele vai guardar aquilo para ele. Então, acho que você tem que falar na língua que a pessoa entende, então fazer essa tradução, mas, de fato, criar conexão verdadeira, talvez seja a porta que ajude você a navegar as complexidades de qualquer cultura. Muito bom, muito legal. Bom, a gente vai agora para a nossa parte de propósito e impacto, né? E tenho aqui dito
na letra da lei, na letra escrita aqui, que você defende que o capital pode ser o motor para a transformação social. Queria muito que você comentasse, já comentou um pouquinho disso aqui na nossa conversa, mas eu queria muito que você pudesse compartilhar com a gente algum exemplo, algum trabalho que você viu isso acontecer ao vivo e a cores. Não, eu acho que assim, a gente falou um pouco disso, né? Então é o poder que, obviamente, a alocação de recursos nos setores certos, eles têm a capacidade de transformar a economia, a sociedade, o meio ambiente. E acho que a gente tem visto um movimento nesse, né? E eu tenho me especializado um pouco no que a gente chama de finanças sustentáveis, né? Que são todas essas formas de captação de recursos para direcionamento, para viabilizar aí um pouco essa transformação ecológica e essa descarbonização das economias de uma maneira mais precisa. Então, a gente dentro do BID, dentro da área de mercado de capitais, acho que muito pouca gente atenta para isso. A gente fala de mercado de capitais, mas existem uma série de evidências também empíricas e estudos que apontam uma correlação entre desenvolvimento de mercado de capitais e desenvolvimento econômico. Uhum. Causalidade é mais difícil você provar, mas você tem uma correlação positiva entre os dois. Então, sempre que a gente consegue estruturar uma transação e viabilizar o investimento, de alguma maneira a gente está caminhando nesse sentido. Então, hoje, dentro da área de mercado de capitais, a gente ajuda muitas empresas da América Latina a fazerem captação de recursos no exterior a partir dos bônus temáticos. Então, são os bônus verdes, os bônus azuis. A gente lançou agora, junto com o Banco Mundial, antes da COP, fizemos a primeira captação de recursos dos bônus amazônicos. E o que são esses bônus temáticos? Onde a gente estabelece critérios para você ter certeza de que você está levantando recursos e que aqueles recursos vão ser aplicados de acordo com uma especificação bastante delimitada, para ter certeza de que você não está evitando o que a gente chama aí de ou greenwashing ou greenwashing, ambos, né? Então, isso são na prática. A gente também, por exemplo, a gente tem feito alguns empréstimos de financiamento a projetos. A gente financiou um projeto no Chile de uma usina, a gente está substituindo fontes de uma usina térmica para uma usina solar, e dentro dos indicadores de performance daquela empresa, ela tem que determinar quanto que da mão de obra que está sendo usada para produzir os painéis solares vem de mulheres, quanto que eles estão investindo em treinamento. Então, a gente estabelece indicadores específicos para ter certeza de que as empresas também, dentro do seu modelo de negócio, elas estão avançando na causa social. Então, tem duas formas. Uma é de você direcionar o uso dos recursos. Então, o recurso ou é para energia limpa, ou é para proteção, no caso dos bônus azuis, dos oceanos, ou no bônus amazônicos para investir na Amazônia, ou a gente também incorporando indicadores que mostrem que as empresas estão avançando do ponto de vista das suas próprias políticas internas de contratação de mão de obra, de treinamento de pessoas, para irem no direcionamento correto. Muito bom, muito legal. Inclusive, você respondeu minha outra pergunta, que era falar sobre como o setor financeiro ele fomenta essa transição de modelos de negócio para mais sustentáveis e inclusivos. Acho que você tirou uma fotografia super interessante de como isso pode acontecer. Vou aproveitar e fazer uma outra questão aqui. Dentro do que você trabalha hoje no BID Invest, dos projetos que você teve contato durante todos esses anos que você trabalhou, tem alguma coisa que você vê e fala, poxa, isso aqui é um projeto que poderia ter maior atenção, as pessoas precisariam conhecer, porque ele é de fato transformador, assim, num sentido muito mais amplo? Tem algo que te chama para o coração, algum projeto? Então, eu acho que são vários, né? E a gente falou um pouquinho desse papel dos bancos, né? Então, eu acho que os bancos, eles têm um duplo papel aí. Eu acho que tem o papel de você avançar na causa correta dentro das suas atitudes internas, né? Então, é como o banco contrata pessoas mais diversas, ou como, por exemplo, o banco traça uma política de descarbonização, por exemplo, do seu balanço e alinha toda a alocação de recurso, por exemplo, com o Acordo de Paris. Isso é uma coisa que no BNDES o banco se alinhou, e dentro do BNDES, talvez assim, o projeto que eu mais me orgulho, eu estava lá responsável pela BNDESPAR, e a BNDESPAR é o braço de investimento do BNDES que
investe em renda variável, né, ou colocaria capital de risco, né, no capital das companhias, e que teve muito sucesso. A gente falou aqui de alguns setores que apoiou, como de açúcar e etanol, papel celulose e outros, proteína animal também, mas que por uma série de circunstâncias não fazia novos investimentos desde 2015. Então, acho que o meu maior projeto dentro do BNDES, eu gastei os 2 anos que eu fiquei lá muito vendo, analisando toda a política de investimento do passado, quais tinham sido os erros e os acertos, e como é que a gente colocaria essa política de investimento no rumo correto. Então, sem entrar aqui em muitos detalhes que tinham desde melhorar a governança dos investimentos, desde especificar teses, mas uma das coisas que a gente fez foi que a carteira do banco, porque os 2 maiores investimentos são Petrobras e JBS, então a carteira da BNDES é uma carteira suja, que emite muito CO2 por conta dos setores que estão lá, e embora tenha outros investimentos. Então, um dos direcionamentos foi a gente alinhar, de fato, todos os novos investimentos a uma política de transição e de descarbonização, e é isso que o banco tem feito. Então, essa é uma forma muito eficaz de você alinhar, né, o discurso com a prática e colocar o banco no caminho certo. No BID a gente também tem feito isso, então hoje a gente acho que está fazendo, tem duas, acho que assim, duas percepções, né? Uma, que vários dos projetos que precisam ser financiados nos mercados emergentes, eles não conseguem ser financiados pelo mercado privado porque falta capital. Então, a gente está aumentando também a oferta que o banco tem para investir, tomar risco em participações acionárias das empresas. Isso é uma coisa. E a outra, eu acho que aí os multilaterais fazem isso muito bem, a gente origina uma transação, a partir do momento que eu desembolso, ela passa por uma área de impacto. E para eu desembolsar, eu tenho uma equipe, talvez seja a maior equipe do banco, que é a equipe de análise de portfólio, que ele me ajuda a estabelecer todos esses indicadores, que aquele dinheiro que eu estou emprestando vai ter que cumprir para provar que eu gerei adicionalidade. E a adicionalidade não é financeira que nem no mercado. Obviamente, a gente tem lá a rentabilidade mínima que cada operação do banco tem que ter, mas a adicionalidade é, sobretudo, a gente mede número de empregos que eu criei, número de emissões que eu salvei, como que eu avancei na minha política de diversidade, impacto de gênero. E, por exemplo, para a gente é muito caro como é que se eu estou financiando mais as ilhas pequenas e Caribe. Então, a gente tem indicadores se eu também estou usando o balanço do banco para financiar as áreas mais vulneráveis da região. Então, esse olhar do impacto é muito presente num banco multilateral, e é uma prática que talvez os bancos privados pudessem olhar também. Sensacional, sensacional. Bom, a gente está quase acabando o nosso tempo. Eu queria fazer aquele alt tab que eu guardei lá no começo do nosso episódio, onde a gente estava falando de mulheres, feminismo, líderes mulheres. E aqui está dizendo que você se define como uma feminista tardia, né? Define pra gente o que é uma feminista tardia. Então, eu acho que a gente tocou em alguns pontos, mas para mim, como eu tracei essa carreira no mercado financeiro, eu vou te falar que assim, demorou muito tempo para eu perceber que as diferenças de gênero importam. Não era uma realização consciente, né? E eu devo dizer que, assim, no começo da minha carreira, a carreira em banco de investimento ela é muito estratificada. Você passa 2 anos como analista, 2 anos como associate, e se você vai performando bem, você segue uma evolução que é bastante natural. E até no começo da minha carreira, eu subi muito mais rápido que os homens. Na verdade, porque eu sempre fui muito dedicada e trabalhei, enfim, e tinha um desempenho acima da média nos lugares onde eu trabalhava. Depois que você começa a chegar num nível ali de vice-presidente, ou seja, numa média gerência mais alta, a carreira dá uma estagnada e na verdade, você não percebe muito por quê. E talvez porque tem, acho que, algum movimento que é nosso, né? Tem um boicote, às vezes, aí talvez um pouco dessa questão das mulheres, em alguma medida, não confiarem tanto no taco. Você se questiona um pouco, e a gente tem sempre que performar mais do que os outros homens, e tem os viéses inconscientes dentro das empresas que meio que assumem que a mulher, numa determinada idade, vai parar, vai ter filho e vai priorizar a vida pessoal em detrimento da vida profissional. Então,
Eu não me via como mulher, mas eu era sempre a única mulher na sala e não achava isso diferente. A partir do momento, depois que quando começo, para eu ascender um cargo de diretoria, aí demorou mais tempo entre essa média e alta gerência. E eu vi, e refletindo, eu vi inúmeras situações onde eu deixei oportunidades passarem. Sim. Porque a gente acha, muitas vezes, que você só trabalhar muito, você vai ser reconhecida pelo trabalho. E como em todo lugar, exige um certo esforço de você mostrar que você está lá, de você, enfim, fazer parte de um sistema que vai te permitir ascender a essa posição de liderança. Então, eu acho que a minha realização veio na época onde eu fui competir pela vaga do Standard. Eu acho que quando a posição de CEO ia estar disponível, eu já era a pessoa que tocava toda a área comercial do banco, que gerava o maior resultado do banco aqui. Eu achei que seria uma escolha natural. Então, e quando eu conversei com a minha chefe na época e conversei com as pessoas no banco, eu percebi que eu não estava nem sendo considerada. E eu falei assim, poxa, essa é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. E aí, encurtando uma longa história, quer dizer, eu liguei para a pessoa que ia decidir a vaga, falei que eu queria me candidatar. Depois de 6 meses, eu recebi um telefonema do RH do banco, dizendo que eles tinham uma boa notícia para mim. A boa notícia é que eu ia participar do processo. Tinha um headhunter, eu competi com 9 homens e fiquei, no final, com a posição. E a partir daquele momento, eu percebi que, assim, várias fichas caíram ao mesmo tempo, ao longo desse processo, que demorou mais de 6 meses, entre eu levantar a mão e eu, de fato, ser escolhida para a posição número 1 do banco. E aí eu acho que, a partir daí, e voltando para o início da nossa fala, eu falei assim, aí eu tenho uma responsabilidade, porque é isso, eu não quero confirmar a regra, que eu sou uma exceção. Sim. Eu preciso mudar as regras do jogo e eu preciso ser mais vocal em falar mais dessas questões dentro do nosso universo e expandir o conceito do feminismo para esse feminismo que seja maior e mais amplo, que traga, de fato, todo mundo junto com a gente. Muito legal. Inclusive os homens junto com a gente. Inclusive os homens junto com a gente. Exatamente. Muito bom. Nosso tempo está acabando, mas antes de pedir recomendações para você, Natália, queria fazer uma última questão relacionada a legado. Queria muito perguntar, aproveitando que a gente está começando essa nova temporada aqui do FDC Legacy Talks, qual que é o legado que você gostaria de deixar como executiva, que teve aí inúmeros episódios e de sucesso, de trabalho reconhecido e de luta como mulher que lutou, enfim, contra as barreiras invisíveis comuns a várias mulheres. Que legado que você quer deixar? Eu acho que, assim, é difícil. E sempre quando a gente fala em legado, tem um peso a palavra, né? Parece que você tem que fazer uma obra grandiosa para deixar um legado, ou ser um grande artista. Os grandes artistas, eles deixam, de fato, um legado e a obra sobrevive e eles deixam imortais. Eu não sei se eu vou deixar esse legado tão grandioso, mas se eu talvez puder contribuir para aumentar a consciência de algumas pessoas sobre a importância que você tem, né, como indivíduo, dentro da cadeira e dentro daquele espaço que você conquistou, independente do cargo hierárquico ou daquele espaço onde você está, se você puder usar essa posição que você tem para influenciar positivamente a vida de mais gente, eu acho que, para mim, tá bom. É isso que eu faço no meu dia a dia. Como é que eu consigo trazer mais pessoas para pensarem como eu e pensarem que a gente é parte do todo. E nada mais, assim, relevante do que a gente falar disso numa semana que a gente está acabando a COP30 aqui no Brasil. Estamos gravando esse episódio logo depois da finalização da COP30. Eu vim para cá, onde a gente sente nada mais do que a crise climática para mostrar que a gente não está sozinho, que a gente é parte de um todo, né? Então, quando a gente fala de transição, a gente tem que pensar numa transição que seja justa, que inclua todo mundo. E eu acho que legado não é um ato isolado, não é uma obra que você deixa. Legado é processo, é história, é o acúmulo das suas vivências. E se essas vivências e os seus aprendizados, que às vezes são positivos, e os seus erros, eles possam inspirar e ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho, para elas deixarem um legado, eu acho que eu já estou satisfeita. Muito bom, muito bom. Natália Dias esteve conosco aqui. Antes da gente ir embora, queria pedir recomendações para você, mas vou fazer diferente. Eu vou te perguntar qual foi o último filme que você assistiu e que falou, nossa, isso aqui é um filme bacana, legal.
Putz, eu acabei de assistir no cinema O Agente Secreto. Ah, e aí, com o meu background pernambucano, não posso deixar de recomendar. O Agente Secreto é muito legal, mas eu na verdade, revi um filme recentemente, a semana passada, que me tocou muito, que é do Wong Kar-wai, que é o Amores Possíveis. Eu vou lembrar o nome, que é muito maravilhoso, que ele é um cineasta asiático e muito poético, muito, muito bonito. Ou Dias Perfeitos, que também agora entrou na Netflix, que Sim. é também um outro filme asiático, são maravilhosos. Então, acho que a gente está numa safra muito boa, mas o cinema nacional tem muita coisa boa, né? Ainda Estou Aqui, enfim, tem muita coisa legal para ser vista no cinema. Sensacional. Algum livro que você queira direcionar aqui pra gente? Olha, eu amo ler. O último que eu li agora foi um livro, acho que são 2 livros bastante importantes. Um de literatura, que eu sempre gosto de ler, abrir a cabeça, livros não tão focados em negócio, que chama A Mais Recôndita Memória dos Homens, que ganhou o prêmio Goncourt na França. Ele foi publicado aqui no Brasil. Uma história fascinante que fala que tem um componente de África e de literatura africana, que de africanos na França escrevendo, e também tem um pouco de suspense. É maravilhoso o livro. E eu li dado que a gente está nesse contexto geopolítico tão complicado, li o livro do Amin Maalouf, que chama O Labirinto dos Desgarrados, que também está publicado agora aqui no Brasil, e que ele fala num livro de 400 páginas, onde ele conta todas a história dos países orientais que desafiaram a hegemonia ocidental. Então, ele conta a história do Japão, a história da Rússia, um pouco da história dos Estados Unidos e da China, e meio que a conclusão do livro ele acaba o livro, ele está escrevendo a conclusão do livro com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a conclusão é de qual vai ser esse novo mundo geopolítico. Então, é uma aula para quem quer aprender um pouquinho de ascensão e queda desses vários países e entender um pouco de geopolítica, bem legal. Muito bom. Eu estive aqui com Natália Dias, do BID Invest. Natália, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, por ter dividido parte da sua história profissional aqui. Você gostou de estar aqui, primeiramente? Eu adorei. Foi ótimo. Espero ter correspondido à altura dos meus antecessores. Ah, que isso. Foi ótimo. Começamos em grande estilo. Muito obrigado mesmo. E obrigado a você que nos assistiu nesse começo de temporada, segunda temporada do FDC Legacy Talks. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, algum episódio da primeira temporada, é só acessar aqui, sejarelevante.fdc.org.br, ou buscar no Spotify, no YouTube da Fundação Dom Cabral. Nós estamos lá também. Então, até o próximo mês. Então, um beijo para você. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEOs Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capital e hub de inovação de atuação global, que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.